Hoje eu vou te contar 3 coisas que vão fazer toda a diferença na experiência do seu cliente na hora de vender um produto ou um serviço. E que seriam essas 3 coisas? A experiência de entrada, de pico e de saída. Parecem bem óbvias quando eu digo entrada, pico e saída, mas a complexidade desses três pontos farão toda a diferença na hora de uma venda ou de uma experiência do cliente dentro da sua empresa ou dentro do seu negócio. A experiência de entrada, que é uma das mais importantes, é a forma como o cliente se sente no momento em que ele entra na sua empresa. Então eu sou um cliente, entrei no seu negócio e qual é a percepção que eu tenho em relação ao seu negócio? Qual a percepção de valor? O que tem de diferente? Uma coisa importante que você empresário precisa saber é que se você quer ser diferente de alguma forma dos outros empresários ou das empresas concorrentes, a sua empresa ela precisa oferecer um diferencial. E o que seria esse diferencial? Eu entrei na sua empresa, vamos supor que você é um restaurante, e eu me sinto da mesma forma que eu me sinto em todos os outros restaurantes. Isso não é um diferencial. Você não tem um diferencial e a minha experiência de entrada ela vai ser mediana ou satisfatória. Não vai ser uma coisa incrível se você estiver cumprindo o básico, mas também não vai ser nada ruim, ou seja, eu não vou falar do seu negócio para ninguém e ele não vai me surpreender de forma alguma. Uma experiência de entrada interessante é a partir do momento que eu, caramba, não estava esperando essa sensação ou essa recepção ou esse fator no momento em que eu entrei no seu negócio. Então a experiência de entrada é a forma como o cliente se sente no momento em que ele entra na sua empresa. Essa experiência ela precisa ser o mais positivo possível, mais positiva possível, porque ela vai dizer se o seu cliente ele vai voltar no seu negócio, se ele vai falar para outras pessoas sobre o seu negócio, ou se não, se para ele vai ser só mais uma empresa qualquer. Já a experiência de pico é o momento que o cliente está no auge do consumo do produto ou do serviço. Então ele está no auge do consumo, como ele se sente quando ele está consumindo? Ele se sente diferente? Tem alguma coisa que provoca nele uma sensação diferente? Então essa sensação seria a experiência de pico do cliente. As empresas que têm sucesso, as empresas que crescem hoje em dia, elas se preocupam em como o cliente vai se sentir durante essa experiência de pico. Se vai haver uma experiência de pico, se ela vai ser positiva ou negativa, e espero que bem positiva seja a sua, e que se ela for positiva, como vai ser essa experiência? O que eu vou oferecer para o meu cliente que vai surpreender ele durante o consumo do meu produto ou do meu serviço? Então essa seria a experiência de pico. Um exemplo de experiência de pico, por exemplo, foi o que aconteceu em uma agência de carro que nós damos consultoria. Foi o seguinte, um casal chegou, na verdade o marido chegou para comprar um carro de presente para a esposa dele. E aí o vendedor dessa agência de carros, ele logo notou que podia fazer uma experiência de pico interessante com aquele cliente e ele foi lá, conversou com o gerente dele e com o gerente eles conseguiram um voucher para esse casal ter um jantar no final do dia. Então quando ele chegou para esse cliente com esse voucher e ofereceu um jantar, a experiência do cliente que já estava interessante, só que estava uma experiência mediana, porque ele estava ali comprando o carro para a esposa dele e até então estava sendo bem atendido. No momento que ele recebeu um voucher e ainda dizendo, olha, se você fechar com a gente ainda te promete um jantar com a sua esposa, ou seja, você vai dar para ela não só o carro, mas você vai chegar para ela com um jantar. Aquilo fez o cara fechar a venda na hora, ele levou a esposa para jantar e foi incrível o momento que ele teve com ela. Isso porque alguém pensou em uma experiência de pico não programada, que isso também é importante dizer. A experiência de pico ela pode ser programada com coisas já que a empresa planeja com antecedência. Quando o cliente chegar no auge da jornada dele, a gente pode fazer isso ou aquilo, mas é interessante ter pessoas como esse vendedor foi para poder ter essa sacada no momento da venda, se você não tiver uma experiência de pico programada, e saber qual é a necessidade do meu cliente. Ele está comprando um carro para a esposa dele, de que forma eu como empresa posso colaborar e fazer com que a experiência dele seja ainda melhor. Então esse vendedor foi e trouxe um voucher. Isso é um exemplo de uma experiência de pico muito bem aplicada e não programada. E por último, a gente tem a experiência de saída. E o que seria uma experiência de saída, Lucas?
Experiência de saída é o momento que o cliente está deixando de consumir o seu produto ou serviço. No caso de um restaurante, novamente, é o momento que ele está deixando o restaurante. O que ele experiencia no momento que ele está deixando o seu estabelecimento ou que ele está deixando de consumir o seu produto? Qual é a surpresa que ele pode vir a ter? Então, essas três coisas, você conseguir dar uma boa experiência de entrada, uma boa experiência de pico, uma boa experiência de saída, vão garantir a você que o seu cliente não só volte ao seu negócio, mas que ele faça propaganda sobre o seu negócio de forma orgânica e natural. Por quê? Porque aquilo surpreendeu tanto ele, foi tão diferente, foi tão surpreendente a experiência que ele teve, que ele faz questão de comentar sobre essa experiência. Só que uma dica, tá? E isso é muito importante. Assim como o cliente ele vai falar das experiências positivas, se ele tiver experiências de pico, entrada e saída, ou uma das três negativas, ele também vai falar. Aliás, as pessoas tendem a falar muito mais as coisas ruins do que as coisas boas. As coisas boas a gente tende a expor quando elas são diferentes, quando elas superam expectativas. Agora, as ruins a gente sempre comenta, até porque o mínimo que a gente espera como cliente é ser bem atendido, receber um produto de qualidade. Se a gente não consegue isso, a gente reclama e a gente faz propaganda negativa. Agora, se a gente consegue mais do que isso, a gente agradece e faz propaganda positiva. Então, essa é a lógica do cliente, essa é a lógica do consumo e essas são as experiências de pico, entrada e saída.